Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estar aqui outra vez, a fim de gravarmos a aula que subsidia os nossos professores na Escola Bíblica Dominical. Nos abençoe, nos use como instrumento de bênção para essas pessoas. Tudo aquilo que for dito aqui, Senhor, seja para glorificar o Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, igreja essa presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e estamos aqui outra vez no intuito de gravarmos um novo vídeo para o canal. Você que tem acompanhado essas gravações, uma vez por semana entra um novo vídeo acerca da Escola Bíblica Dominical. A você que nos acompanha pela primeira vez, é convidado a se inscrever, a curtir e a ativar o sininho de notificações para que em cada vídeo novo, entrando nesse canal, você seja notificado e partilhe das novidades. Nós estamos falando sobre o livro de Jó, na leitura do pastor José Gonçalves, e exatamente acerca da fragilidade humana e a soberania divina. Essa proposta tematiza todo o último trimestre de 2020 e hoje, com especificidade, nós trabalharemos a lição de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. O texto áureo desta lição está no capítulo de número 3, o versículo 24, que diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática afirma: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe, ela se compreende no capítulo de número 3, os versículos 1 ao de número 26. E nós temos, como sempre é dito aqui nessa programação, os objetivos, tanto geral quanto específicos, que norteiam toda a abordagem que será feita nessa lição. O objetivo geral é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Os objetivos específicos, por sua vez, pretendem esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape, aclarar o desejo de Jó em ser como abortivo e pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Para iniciar essa abordagem, eu quero convidar aqui o nosso caro irmão Júnior, que vai introduzir e também apresentar o tópico de número 1 a todos vocês. A paz do Senhor, Júnior. Paz do Senhor, Diego. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero, de novo, agradecer a você que está nos acompanhando e incentivar você a, como disse o pastor Diego, a se inscrever no canal e a participar conosco desse programa. Meus irmãos, nessa lição nós falaremos sobre o lamento de Jó. Nós falaremos sobre a fragilidade humana. Está muito claro nessa lição a questão da fragilidade humana. Em termos de introdução, nós vamos olhar para Jó com aquele turbilhão de emoções, com aquele turbilhão de sentimentos diante das suas tragédias, de toda dor e de todo o sofrimento que ele passa. Quando ele é atingido por todas essas tragédias e tudo aquilo que nós já tratamos na lição anterior, a sua mentalidade, o seu pensamento se volta para si mesmo, ele entra dentro de si e percebe o quanto ele está despedaçado. Ele passa por momentos em que nós podemos identificar até mesmo uma linguagem bem parecida com a que seria de um suicida. Porém, Jó não tem este pensamento suicida. Há quem olhe para o livro de Jó e pense que Jó entra nessa seara, porém não é assim. Jó, ele não se atreve a entrar na jurisdição que é de Deus. E essa possibilidade de tirar e de dar a vida, o próprio Jó deixa claro que pertence a Deus. Por isso não deve se imaginar que de repente Jó estava aí numa situação de tentativa de suicídio. Muito pelo contrário. Na verdade, ele estava numa busca de fugir da realidade em que ele vivia, mas não buscando o suicídio.
buscando de Deus ou a resposta ou o descanso final. E é isso que nós queremos tratar aqui a partir dessa introdução. Quando Jó está nesse sofrimento e ainda está vivenciando este momento de introspecção, alguns amigos se deslocam até Jó para consolá-lo. Observe que o objetivo inicial dos amigos é consolo, é buscar consolar a Jó. Eles encontram Jó em um estado tão triste, tão profundamente destruído, que eles se sentam e choram junto com Jó por 7 dias em silêncio. Quando você olha para isso, você percebe que nós discutimos muito acerca do quanto os amigos de Jó foram cruéis com ele. E realmente foram. Nós vamos vivenciar isso nas próximas lições. Cada um dos debates. Porém, a tentativa inicial dos amigos era de consolo. O objetivo da vinda deles até Jó era para consolar Jó, mas não conseguiram fazer isso. Tentando achar razões para o sofrimento de Jó, eles foram cruéis com ele. E Jó, durante 7 dias, observou seus amigos chorando junto com eles e se sentiu sozinho ainda. Então, vou te lembrar que, como diz o tópico 1, Jó, ele começa a se questionar acerca da razão da sua existência, de por que estar ali. E ele não se refere aos amigos, ele não fala diretamente para os amigos do seu lamento, mas ele ergue o lamento como quem dirige a Deus, como quem joga ao ar toda a sua dor, aquilo que ele observou, olhando para si mesmo durante aquele período em que ele fica sozinho e que ele fica em silêncio junto com os amigos. Quantas vezes você, em meio à multidão, por exemplo, se sente só? Quantas vezes você já se perguntou por que você nasceu? Jó, ele transmite de forma poética e brilhante nesse livro, neste capítulo, exatamente isso. Como o ser humano se observa e pode afundar naquele poço emocional, precisando arrumar forças para subir de volta. Então, quando nós olhamos para esse tópico de número 1, nós vamos ver a humanidade bem delineada, o sofrimento humano bem delineado. E Jó se faz 3 perguntas. Nestas perguntas, o seu primeiro ponto de lamento, que é a temática do nosso primeiro tópico, Jó vai perguntar: por que nasci? Qual é a razão de eu existir? São os 10 primeiros versículos, quando ele começa a discutir o porquê ele está ali. Por que existir diante de tanto sofrimento? Ele lembra muito que o profeta Jeremias também lamentou. Até um livro na Bíblia chamado Lamentações, que exatamente traz esse contexto de perguntar a Deus por quê? Por quê? Inclusive, vamos ver que por 7 vezes do versículo 10 para frente, Jó pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é algo que também nós fazemos, perguntar a Deus: por que estou passando por essa situação? Por que isso acontece comigo? E isso é humano, meus irmãos. Não é algo que deve ser condenado. Existem pessoas que ainda buscam fugir dessa realidade. Quando nós olhamos para o ponto 2 desse tópico 1, ele está dizendo que em lugar de memória viesse o esquecimento. É uma fuga da realidade. Tentar sair dessa estrutura de sofrimento e ir para outro lugar. Eu vou te lembrar de um filme que inclusive foi bastante premiado, e ele é de 1997. A Vida é Bela. Nesse livro, nesse filme, um pai judeu num campo nazista ilude seu filho de que eles estariam numa grande brincadeira, numa grande encenação, para que o filho pudesse não viver os horrores do campo nazista e do período da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes Jó, ele entrou nesse ponto de tentar criar uma outra realidade, fugir por uma outra realidade que não fosse esse sofrimento todo. Quando nós olhamos para Jó sofrendo deste jeito, nós observamos como nós, seres humanos, também sofremos e muitas vezes fugimos. E há pessoas que não encontram a esperança, como diz a nossa verdade prática, em Deus.
mas vão procurar fugir dessa realidade usando outras coisas: drogas, bebida, prostituição, vida lasciva. Existem várias coisas que estas pessoas buscam para tentar preencher esse vazio que o sofrimento gera, este buraco que ficou preso em seu coração. Jó estava sofrendo, mas buscou na fonte certa sanar a sua dor, a sua dúvida e gerar esperança. Nós vamos ver isso no decorrer das próximas lições. Jó também chama a atenção para um lamento, uma busca de se isolar, de trazer tudo para um final. Ele chama a ideia do caos, a ideia do apagar tudo, do zerar, de começar do zero. Ele usa como referência o Leviatã. O Leviatã é um personagem bastante polêmico, na verdade, dentro da Bíblia, porque existem várias visões acerca do que seria o Leviatã. O que me lembra muito a temática de Jó é a do que seria da mitologia grega, o Kraken, que era o emissário do caos, né? E aí ele se parece muito como uma lula gigante, ou um polvo gigante que destruía aí nas regiões de mar, nos oceanos, destruía os barcos que passavam e ele era a referência. Olha, o Kraken destruiu, o Kraken foi o responsável pela destruição daquele barco, daquele navio que passou por ali. Até existe uma figura dele no Triângulo das Bermudas. Então esse pensamento ligado ao caos, à destruição total, ao apagar, ao afundar dos oceanos, o fundo do mar, tudo que acaba, Jó chama para si na busca de olhar para a sua existência e dizer: eu queria ter toda a minha existência apagada. Muitas vezes é esse o nosso sentimento, diante do sofrimento, diante de todas as dificuldades que passamos, das aflições que nos ocorrem. Muitas vezes o desejo é de que tudo acabe, que tudo passe. Porém, nós temos que, como o profeta Jeremias disse, ou como o profeta Isaías disse, nós temos que olhar para Deus e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando nós fazemos isso, nós estamos lutando contra essa perspectiva de suicídio, essa perspectiva de eliminar a própria vida. Essa não é a nossa jurisdição. A jurisdição da nossa vida pertence a Deus. 800 mil pessoas por ano morrem porque desistem. Elas não estão buscando acabar com as próprias vidas. Elas estão buscando acabar com o sofrimento, com a dor que causa este buraco em seus corações. Muitas vezes, esses questionamentos que Jó fez, todas as pessoas que buscam o suicídio também fazem. Nós devemos, como professores, como pessoas de Deus, lembrá-los, buscar estas pessoas e mostrar a elas que existe uma chance, de uma oportunidade delas tamparem este buraco causado pelo sofrimento, ultrapassarem toda esta dor, olhando para a direção certa. Ao invés de buscar paliativos para suas dores, elas precisam ir direto à fonte e questionar, buscar a Deus. E Deus vai dar a resposta e mostrar a sua misericórdia e a sua sabedoria. Todos nós sofremos, uns até mais do que os outros. Porém, nós temos uma fonte de esperança e uma fonte de alegria, que é o nosso Deus. Esse lamento de Jó acerca do seu sofrimento nos remete a buscar em Deus a resposta. Nos arrastemos para a cruz. O texto final deste primeiro lamento, texto final deste primeiro comentário do pastor José Gonçalves, ele vai falar que os pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma. No momento do seu sofrimento, no momento da sua dúvida, no momento em que você diz: por que nasci? No momento em que você questiona a sua existência, não vá para as drogas, para a bebida, para o sexo desordenado ou para qualquer coisa que seja apenas um paliativo emocional. Corra para a cruz, estenda-se e toque a cruz. Você vai ver que lá você realmente vai encontrar descanso para a sua alma. E o tópico 2 vai falar sobre esse segundo lamento de Jó. Jó pergunta inicialmente: por que nasci? Não encontra resposta. E aí ele pergunta de novo: por que não nasci morto, já que eu nasci?
E aí quem vai me explicar isso é o pastor Diego, né, pastor Diego? Verdade, Júnior. Olha só, você está percebendo que essa lição, especialmente a lição de número 5, ela se limita no capítulo de número 3 e ela dá especificidade justamente para essa lamentação de Jó. Você percebe, como o Júnior bem colocou, que depois de percebermos todo o relato demonstrado nos 2 primeiros capítulos, agora, na altura do capítulo de número 3, nesse segundo momento, justamente essa questão que o Júnior abordou é um questionamento feito pelo próprio Jó. Por que não nasci morto? E aí o pastor José Gonçalves vai fazer as devidas aplicações, pelo menos em 3 momentos, nesse tópico de número 2. Numa primeira proposta, que aí na minha modesta leitura eu fiz uma unificação desses 2 primeiros pontos, ele fala sobre o descansando em paz. E aí a gente precisa colocar uma lupa, especialmente na altura dos versos 11 a 19, onde o tom de lamento altera do amaldiçoar para o reclamar. Um lembrete muito importante é que a gente não consegue encontrar Jó amaldiçoando a Deus, como no capítulo de número 2 ele receber essa proposta de sua própria esposa. E a gente percebe ele fazer ou revelar uma maldição contra a vida, mas contra Deus isso não é mencionado. E agora, na altura dos versos 11 a 19, nós percebemos a perspectiva ser alterada para uma ideia de reclamar, de queixa, de protesto, de murmúrios, de insatisfação. Jó, a essa altura, ele tinha uma exclusiva convicção: melhor ter nascido morto. E aí, quando o Jó problematiza isso, ele também, nos versículos seguintes, nivela o sujeito com relação à morte. Ele mostra a figura dos príncipes, dos reis, e mostra que com relação à morte seremos todos iguais. Se o leitor da Bíblia Sagrada se limitar a ler os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, é muito possível que ele atrelhe a essa figura um perfeccionismo, um sujeito não simplesmente acima da média, mas excepcional, perfeito, e isso é incoerente, isso é insustentável, isso teria ausência de fundamento. Justamente porque quando você lê o capítulo de número 3, e aí a gente pode subentender que Jó começa a viver em vias de fato o luto, né? Porque o luto não se dá única e exclusivamente quando ele recebe as notícias, mas os dias posteriores revelam em vias de fato essa postura, a gente percebe que Jó era um ser humano como eu e você. E a partir disso, é o versículo de número 16 que vai ser o mais impactante e polêmico para algumas pessoas, e a gente vai tentar trafegar aqui de uma maneira muito tranquila. Naturalmente que este que vos fala reconhece a falta de especialidade no assunto, mas nós temos um parâmetro bíblico, vamos apresentar o que a legislação diz a respeito, o que a educação brasileira, e especialmente básica, tem ensinado para os nossos filhos, mas seremos apologetas em uma defesa amparados pela Bíblia Sagrada. O assunto que eu me refiro, e você pode inclusive ir para o seu exemplar, impresso ou no dispositivo, você vai perceber que o verso de número 16 há uma citação com relação ao aborto. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse aspecto é que Jó não faz apologia ao aborto. Ponto final. Jó não faz apologia ao aborto. Satanás é perspicaz. Já dissemos isso em outro momento, uma frase de João Calvino. E se utiliza dessa perspicácia, inclusive, para se utilizar de elementos de pessoas para usar a própria Bíblia Sagrada de uma maneira equivocada e fazer interpretações a seu bel prazer. Uma delas é justamente essa passagem. O fato é que, se você for ao original e encontrar a expressão nefel, você vai perceber que o aborto mencionado aqui, ele é espontâneo, aquele que o útero expulsa o feto, e isso abruptamente. Ele não é provocado. Metaforicamente, a ideia que Jó pretende construir nesse quesito é justamente a ideia de descanso do sofrimento. Em momento algum, ele dá conotação
para um aborto provocado ou uma defesa nesse sentido. A partir desse aspecto, eu me vejo na responsabilidade de compartilhar com você as falas que nós temos socialmente com relação ao aborto, tá? A começar por uma fala jurídica. O Código Penal, já em 1940, entendia o aborto provocado como crime. E isso perpassa até os dias atuais. A única alteração que nós tivemos, e aí eu vou me pautar no ano de 2012, uma alteração feita pelo STF, e essa alteração ela faz com que a legislação entenda o aborto permitido em alguns casos, se praticado por um médico, naturalmente. Gravidez decorrente de um estupro, risco à vida da gestante e anencefalia do feto. Essa proposta é uma proposta jurídica que está inserida no Código Penal. Para você ter o entendimento dessa fala acerca do aborto, é preciso que você veja a fala por completa, para que você não faça intuições ou deduza que nós estamos fazendo apologia àquilo que não estamos fazendo. Mas eu preciso também apresentar a você a forma como o aborto está sendo tratado nas escolas. E aí, se você for pesquisar de uma maneira um pouquinho mais estrutural, você vai perceber que, pedagogicamente, isso é chamado de uma teoria transversal. O que é um conteúdo transversal? É um conteúdo atravessado, que perpassa pelas disciplinas curriculares, que são debatidas, comunicadas simultaneamente com aquelas que de fato formam o sujeito. Nós não estamos aqui dizendo que estes assuntos não devem ser comentados, debatidos, dialogados. Não é isso, até porque seríamos engessados se pensássemos assim. Mas eu preciso apresentar dois parâmetros que nós temos na nossa educação. A princípio, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais de 96, vinculados à LDB, Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, estabelecidas nessa data, e esses PCNs, eles traziam no campo da pluralidade cultural uma faceta que se permitia uma discussão sobre o aborto. Mas já agora, num contexto de 2017 para cá, nós temos a chamada BNCC, Base Comum Nacional Curricular, né? E é justamente essa Base Nacional Comum Curricular vai estabelecer como um ensino transversal o multiculturalismo, que é justamente a diversidade cultural. E os professores, claro que de uma maneira velada, seriam orientados a discutir assuntos relacionados a este. São assuntos polêmicos, mas que serão, de uma maneira velada, expostos para os nossos filhos na educação básica. Eu trago esse comentário para os irmãos justamente para que você, pai, a senhora, mãe, tenha a consciência de avaliar, de dialogar, de conversar com seus filhos, inclusive, claro, a partir de um aparato cognitivo para esse tipo de discussão, assuntos como esse. Porque eles serão bombardeados por informações nesses espaços que podem mudar a sua percepção e a sua convicção bíblica, se é que essa convicção bíblica nesse sujeito já existe. Mas eu preciso finalizar esse conceito relacionado ao aborto, trazendo ele para aquilo que a Bíblia diz, e aí fazer uma apologia nesse sentido. A ciência, ela prova que a vida começa na concepção. Eu vou me utilizar de algumas bases bíblicas, pelo menos duas, tá? A primeira, o Salmo 139, na altura do verso 16, você percebe que o Salmo como um todo demonstra a onisciência de Deus, a capacidade que Deus tem de conhecer tudo, o oculto, o escondido, o imaterial, aquilo que não é dito, não é visto, a nossa mente, etc. Inclusive, no verso 16, o embrião é conhecido por Deus. A tradução mais tradicional ela vai dizer, ainda quando eu era informe no ventre materno, ele, Deus, já me conhecia. Vale lembrar também que o aborto ele quebra o 6º mandamento, uma vez que o 6º mandamento dizia, não matarás. E nós estaríamos invalidando estes preceitos da Bíblia Sagrada se valorizássemos essa ideia do aborto. A Constituição brasileira, eu fiz essa anotação porque achei ela relevante, diz que o ovo de uma tartaruga não pode ser sacrificado
porque ali tem vida. Ora, irmãos, se a própria Constituição faz uma defesa a um ovo de uma tartaruga, e eu aqui não estou menosprezando o ato, como que a gente pode, então, fazer uma defesa ou ir em uma luta para defender essa bandeira do aborto, sabendo que a Bíblia enfaticamente condena essa prática? Portanto, nós, enquanto cristãos, devemos dizer não ao aborto, e sim à vida, ok? A ideia de construir esse raciocínio é justamente para que não passe pela sua mente, é óbvio que para você não, mas para alguma pessoa possivelmente isso pode impactar, a ideia de que Jó estava fazendo apologia a essa prática. Isso é inadmissível, isso é insustentável. Eu concluo, portanto, o tópico de número 2, falando aquilo que o pastor José Gonçalves encerra nesse tópico, que é uma realidade para o cristão. Qual? Sofrimento. Nenhum de nós, indistintamente, estamos isentos ou seremos blindados ante o sofrimento. Primeiro porque essa ideia é bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós somos respaldados a passar por uma circunstância adversa. Você abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 2, a Bíblia diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, rios não submergirão, fogo não queimará, nem chama arderá em ti. Você não tem um pronome ou conjunção ligada ao se, que seria uma possibilidade, mas você tem um advérbio que indica tempo quando. Isso significa que mais cedo ou mais tarde, entendendo água, rios e fogo como adversidade, você vai passar. Você abre a sua Bíblia lá no Evangelho conforme escreve João, na altura do capítulo 16, versículo 33, você tem uma promessa de Cristo que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas ele assegura: neste mundo você terá aflição. Ele pede para que se tenha ânimo, mas ele não nos inibe das aflições. Então isso é muito claro. Aliás, o pastor José Gonçalves se referencia na figura de Paulo apóstolo, capítulo 4 de Filipenses, versículos 11 e 12. Paulo constrói ali algo paradoxal. Sei estar abatido, sei estar alegre, sei passar pela abundância, mas também padecer necessidade. Mas eu cheguei a uma convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, com relação a esse lamento de Jó, essas são as lições que podem ser apreendidas. E a principal delas é que em um sofrimento, acredito que não equivalente, porque sinceramente vejo isso, Júnior, como uma utopia passarmos por uma situação semelhante à de Jó, mas por qualquer outra situação que lhe traga impactos medonhos, é preciso entendermos que em todas elas o Senhor, por certo, estará conosco e nos dá uma promessa de consolação na figura do Espírito Santo, que lá nos evangelhos é lido como Consolador, o Paráclitos, aquele que está ao lado no momento da aflição. Mas eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior, para que ele debata com você o terceiro lamento de Jó. Nos capítulo de número 3, na altura do verso 20 a 26, nós temos aqui esse lamento questionando por que continuo vivo. E aí o Júnior vai poder debater um pouquinho mais isso com vocês, irmãos. Meus irmãos, esse sofrimento de Jó, esse lamento dele, e que nos traz toda essa riqueza de conteúdo como passada pelo pastor Diego, é algo que precisa ser bem delineado para que não haja essas sombras de dúvidas e gere toda essa dificuldade. Quando o pastor Diego trouxe essa temática do aborto à luz, nós podemos verificar que o próprio Jó, ele busca entender o propósito da sua vida e o propósito do sofrimento. Muitas vezes ele gostaria de ter a opção de não ter nascido, porém ele não busca a ideia de aniquilação da vida. Toda a temática se volta para o porquê estou sofrendo, sem causa, sem motivo, sem aquilo que consigo identificar como razão. Gerar a ideia de por que estou aqui, qual é o propósito da vida. Nesse ponto, nesse terceiro lamento, ele exatamente começa a se questionar: vale a pena? Vale a pena estar vivo se eu não estou identificando propósito, se a única coisa que eu percebo é miséria?
Ele se identifica literalmente como um miserável, no sentido de alguém que a vida só conhece sofrimentos. Como bem disse o pastor Diego, eu vou usar como gancho aí o texto que ele citou e que eu também havia anotado de João 16:33. Cristo nos diz: olha, anime-se, olha o desafio, anime-se no meio da tribulação, tenha ânimo no meio da tribulação. E Jesus faz um outro desafio. Olha, o discípulo não é maior que o mestre. Jesus está dizendo: ei, eu sofri. Quem é você para achar que não vai sofrer? Né? Compare o seu sofrimento de hoje, século 21, com o sofrimento de Cristo na cruz. E aí, se você analisar o sofrimento de Cristo na cruz, e eu não estou falando só no aspecto físico, que já foi excruciante, eu estou falando da separação no momento em que ele grita Lama, lama sabachthani, Eloi sabachthani, quando ele grita Deus meu, citando o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me abandonaste? Todo o sofrimento do Getsemane, e compare com o seu sofrimento. Veja qual deles é maior. Ora, ele era nosso mestre. Seríamos nós então superiores ao mestre para não sofrer? Jó, quando olha para a sua vida, ele só vê dor ali naquele momento. E muitas vezes é isso que acontece, o nosso olho nubla, a nossa mente se escurece e literalmente não conseguimos achar uma luz no fim do túnel quando estamos em sofrimento. É algo reativo em nosso corpo. Muitas vezes não encontramos um propósito para aquilo. Eu queria que você lembrasse de um personagem que é conhecido como o herói da fé no contexto do evangelicalismo, no contexto mais moderno. Inclusive está listado num livro muito legal chamado Heróis da Fé, bastante famoso, inclusive pela CPAD. Eu li há muitos anos atrás este livro, mais de uma vez, porque me impressionou muito, mas um personagem citado neste livro me chamou muita atenção. Adoniran Judson. Não temos tempo aqui para eu trazer para você toda a riqueza de conteúdo que tem naquele livro e na vida de Adoniran. Mas eu gostaria que você, professor de escola bíblica, pesquisasse para trazer esse conteúdo para a sua sala de aula. Adoniran só sofreu. Ele passou por sucessivos problemas e não viu o fruto do seu trabalho. Ele não viu o fruto do seu trabalho. Porém, quando você olha para a Birmânia, depois de Adoniran, é outro país por causa de Adoniran. E ele não viu o fruto do seu trabalho. Como eu já disse uma vez aqui, Deus olha de cima. A gente só enxerga em parte todas as coisas. Muitas das coisas que nós não entendemos agora que se passa conosco, entenderemos apenas na eternidade. E Jesus, ele dá este alerta para Pedro: olha, coisas que você não entende agora, entenderá só depois. João vai escrever o seu evangelho entendendo coisas e trazendo na sua escrita realidades que ele só enxergou 60 anos depois, 6 décadas depois de ter vivido elas, junto com Cristo. Portanto, Jó está olhando para sua vida como um miserável, não entendendo o propósito dela. E ele não entenderia mesmo ali naquele momento. Ele estava em pleno ato de sofrimento. Porém, nós devemos nos lembrar que há sim uma luz no fim do túnel. Há sim muito mais luz do que uma pequena luz. É que nós não a estamos enxergando neste exato momento. É preciso cultivar ânimo e esperança e aceitar o desafio de Cristo. Tenha ânimo no meio das aflições. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Há um propósito em todas as coisas debaixo do céu, como diz o grande sábio. Olha, outro questionamento que Jó faz é: eu estou sem o favor de Deus, sem a graça de Deus, não há propósito para isso, o Senhor encobriu o meu caminho. O seu lamento começa a gerar os questionamentos, os porquês. Por que Deus permite que eu sofra desse jeito? Por que isso acontece comigo? E aí uma palavra que o próprio comentarista nos traz, traduzida da literatura sapiencial, uma palavra hebraica, derek, que é o caminho da sabedoria de Deus. Vamos traduzir isso? Treinamento.
Digamos que muitas vezes, para que a gente possa crescer, nós precisamos enfrentar dores. Já mencionei isso uma vez, eu não estou me exibindo, mas eu sou faixa preta em Krav Maga, é uma arte marcial israelense, conhecida como a arte mais letal do mundo. Para chegar à faixa preta, eu demorei 10 anos. Durante 10 anos, eu não lembro quantas vezes eu apanhei a ponto de, às vezes, não conseguir levantar direito do chão. Ou muitas vezes, quantas vezes eu treinei horas que eu não conseguia movimentar as pernas depois. Porém, eu só consigo fazer hoje coisas em termos de com o corpo por causa desse tempo de sofrimento que passei. Hoje eu só consigo alcançar o cinto preto, que não serve para nada, na verdade só para amarrar as calças, como dizia o Bruce Lee, mas que identifica o tempo de sofrimento que eu tive. O tempo de construção da memória muscular e da capacidade de responder a uma agressão, de antecipar uma agressão às vezes. Então esse treinamento é um caminho de sabedoria que gera sofrimento. Pense você na sua vida. Para você chegar até onde você chegou hoje, quanto você precisou sofrer? Ou vá dizer que durante toda a sua vida você nunca aprendeu a andar de bicicleta caindo. Vai dizer que não houve nenhum ralado em seu joelho. Você nunca bateu nas coisas para poder aprender o caminho certo de onde ir. Seu pai e sua mãe nunca precisaram corrigi-lo em nada, nem dar nenhum castigo. Você não sofreu nada. Tudo na vida que gera construção gera sofrimento. Mesmo que às vezes não seja identificável no momento, isso vai ser perceptível depois. Portanto, pense nisso, que muitas vezes o seu sofrimento de agora é um treinamento para ser capaz de suportar coisas maiores e vivenciar coisas melhores amanhã. Jó não percebia isso de imediato e buscou em Deus essa sabedoria. Jesus, ele nos alerta em Marcos 8:34 sobre 3 grandes necessidades para seguir a Cristo, para seguir este caminho, e o evangelho era chamado de caminho no primeiro século. Para seguir esse caminho, a gente precisa de renúncia, a gente precisa tomar uma cruz nas costas e seguir a Jesus. Pensa bem sobre este versículo. São 3 coisas fundamentais. Eu preciso negar a mim mesmo, renunciar. Renunciar à percepção de que eu devo só me dar bem na vida. Renunciar à percepção de que eu sou mais inteligente, mais esperto para as coisas, que eu sou a pessoa mais rica do mundo, que tudo vai dar certo. Renunciar a essa ideia de que a minha vida será só caminho de luz. Muitas vezes a sua vida, vai ser a vida de José. Vai passar muitos anos na prisão para alimentar milhões de pessoas. Por causa exatamente da história de sofrimento de José, é que o povo judeu foi preservado por mais de 4 séculos no Egito. Então, muitas vezes, para Deus abençoar uma geração inteira, às vezes você vai ter que sofrer. Aceite isso. Você não é maior do que teu mestre. A Bíblia nos ensina no Novo Testamento que é privilégio nosso, não apenas conhecê-lo, mas sofrer por causa dele. Olha isso. E quando nós olhamos para este caminho e para este versículo, além da renúncia, eu tenho que tomar um peso sobre minhas costas. Eu tenho que aceitar a cruz. Aceitar a cruz não é fácil, meu irmão. Aceitar que você vai ter que carregar um peso sobre as costas, ladeira acima, e ser crucificado, não é fácil, mas faz parte de ser discípulo. Outra coisa, você vai ter que seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus tem várias etapas, desde ensinar, aprender, até o momento em que Jesus passa pelo Gólgota e você vai precisar passar. Você também vai ter um Getsemane na sua vida. Você também vai ter uma cruz na sua vida. Você também vai ter que subir uma ladeira carregando alguma coisa. Ser açoitado pelos outros, ser xingado, cuspido. Você também vai passar por isso, porque este é a etapa de ser discípulo. Mas lembre-se que Jesus não ficou na cruz, nem no túmulo. Ele foi glorificado. Ora, nós seguindo suas pisadas, seguindo a Ele, no caminho da sabedoria, no caminho do discípulo, também seremos glorificados
e reinaremos com ele, e teremos herança que é dada a ele. Portanto, tudo isso é uma amostra do quanto nós podemos ter paz, tranquilidade e companhia. É o mais importante de tudo. Companhia no meio do sofrimento. E, enfim, nós terminamos esse tópico 3 com essa reflexão. Lembre-se, você não está sozinho no meio do sofrimento. Existe alguém que compartilha da sua dor e que prometeu que durante todos os dias, até o fim dos tempos, ele estaria conosco. Tanto nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins, né, Diego? É verdade, Júnior. Glória a Deus, irmãos. Nós chegamos, portanto, à conclusão dessa quinta lição e, diante de tudo que foi exposto aqui, o que nós podemos reter como mensagem final é justamente aquela de que Jó não amaldiçoara a Deus, também não o negara, em momento algum. Jó demonstrou a sua humanidade, ele revelou o quão humano ele era. E assim somos nós também. Nós devemos revelar a nossa humanidade diante de Deus. Quem somos? A ideia da Bíblia não é demonstrar para mim e para você que somos, por sermos cristãos, super-heróis. De maneira nenhuma. Seja franco, seja sincero, exponha para Deus os seus dilemas, os seus lamentos, mas exponha para Deus. E quando for expor para pessoas, filtre as pessoas com as quais você vai expor os seus dilemas. Não vá para a rede social expor os seus lamentos. Não utilize as plataformas que nós temos hoje para fazer os seus desabafos. Tenha cuidado. Veja e filtre com quem você comunica as suas intimidades. Isso é muito importante. Nós vemos aqui através da vida de Jó que, além de você ser simpático, seja empático. Se coloque no lugar do outro. Entenda o que o outro está passando e se você não consegue compreender, porque eu fico pensando como se compreende o que Jó passou, mas pelo menos seja empático no sentido de entender que esse sujeito está passando por um momento tão crítico que ele precisa urgentemente da mão de Deus sobre ele, assim como nós. A vida oscila, ela tem as suas variações. Nós não temos uma linearidade, e aqui nesse aspecto de não podermos passar por algum tipo de sofrimento ou adversidade. Em dados momentos, passaremos por situações que nos impactarão de tal forma que estaremos angustiados, que precisaremos chorar aos pés do Senhor. Chore, coloque para fora os seus sentimentos. Procure pessoas que consigam esclarecer, aconselhar você sobre as medidas e posicionamentos que precisam ser tomados. E diante de tudo isso, compreenda que o Senhor é soberano para continuar com a sua mão potente sobre nós, a ponto de nos fortalecer, a ponto de nos levantar, de nos dirigir, para que essa situação passe, para que esse luto seja vencido e que a gente consiga observar a primavera de novo chegando em nossas estações. Fica aqui essa reflexão. Foi um prazer, Júnior, estar contigo outra vez. Nós dizemos para ti, compartilhe esse link com mais pessoas, curta, visite essa página, visite essa playlist no YouTube, vá para o Instagram, siga o AD Prudente Oficial, também no Facebook, e leve isso para mais pessoas. Compartilhe com pessoas amigas do seu trabalho, do colégio, da faculdade, espalhe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nós dialogaremos, querendo Deus, nas próximas semanas, assim como vimos dialogando com os amigos de Jó. Nós perceberemos esses diálogos nas próximas lições e nós contamos com a sua participação. Então, esteja conosco através dessa gravação e leve isso para o máximo de pessoas. Lembrando que sempre é um prazer enorme ter você aqui conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Contamos com vocês, meus irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.